Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repousem sobre você e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e mais uma vez eu estou aqui para orar por você, pela sua família, sua saúde, o seu trabalho e tudo mais que Deus tem te dado e te abençoado. Muitas pessoas me escrevem dizendo que são abençoadas com essas orações, mas eu quero que você saiba que eu também sou muito tocado pelo Espírito Santo nesses momentos e com certeza, se você ainda não foi tocado, se você ainda não foi transformado, continue orando comigo aqui de manhã e à noite e eu não tenho dúvidas de que Deus fará uma obra na sua vida e na sua família. Amém? A palavra do Senhor não volta vazia e aqui eu não falo de religião, eu falo apenas da palavra de Deus e ela é poderosa para mudar a sua vida. Eu sei que muitos de vocês estão tristes agora, estão desanimados, mas com certeza o Espírito Santo vai tocar o teu coração hoje. Amém? E eu quero mandar agora um abraço especial para os irmãos que oram conosco de outros países. Além dos muitos brasileiros que vivem nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, nós temos aqui também no nosso meio irmãos portugueses, angolanos, moçambiquenses e de tantos outros lugares. Recebam o meu carinho especial e com certeza todos vocês que estão aqui comigo estão na minha lista de oração. Amém? Irmãos, e só um aviso rápido, vocês que ainda não se inscreveram aqui no meu canal, não deixe de se inscrever, clique aqui abaixo do vídeo, do lado vai aparecer um sininho, ative também esse sininho da notificação e também você que ainda não é membro aqui do meu canal, clique no botão Seja Membro que está aqui abaixo do vídeo, tá bom? Você estará ajudando instituições de caridade, receberá de brinde os meus livros digitais e também estará contribuindo para que esse ministério cresça cada vez mais. Amém? Irmãos, para começarmos com a mensagem de hoje, eu quero ler junto com vocês um texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo, que vai nos ajudar a entender quem nós somos e o que Deus espera de nós. Olha o que está escrito. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Olha isso, irmãos, aqui está falando sobre a nossa verdadeira identidade. Agora, nós que somos de Jesus, nós que o recebemos como Senhor e Salvador, nos tornamos filhos de Deus. E agora nós fomos libertos do pecado, libertos deste mundo e da condenação eterna. E por isso não precisamos mais viver com medo, aprisionados pela culpa, porque nós já fomos perdoados e agora somos filhos de Deus. Amém? E o que eu senti muito forte no meu coração aqui de falar com vocês hoje é que nós devemos saber qual é a nossa identidade. A nossa identidade em Deus vai definir qual é o nosso propósito, o significado para a nossa vida. Porque quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, nós não aceitamos mais vivermos aprisionados por nada. E aí nós começamos a desfrutar da liberdade que Jesus já conquistou para nós lá na cruz. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5 que se Jesus nos libertou, não devemos mais viver em um jugo de escravidão. Irmãos, não deixem que ninguém os escravize, nem o pastor, nem o líder espiritual, ninguém na sua casa. Você é livre para servir ao Senhor. E eu sei que muitas pessoas, por não saberem que elas são amadas, perdoadas por Deus, elas deixam que os outros determinem a sua identidade. Por causa da opinião dos outros, por causa das circunstâncias da vida, elas estão sempre achando que não tem valor, que Deus não as ama, que a qualquer momento o Senhor vai desistir delas. Irmãos, nós somos salvos pela graça. Não é pelo nosso merecimento, não é pelo nosso mérito, mas é por aquilo que Jesus fez na cruz por nós. E Jesus ressuscitou e agora o Espírito Santo vem morar dentro de você e de mim. Quando Jesus entrou na nossa vida, nós deixamos de ser órfãos e nos tornamos filhos amados do Pai. Amém? E é tão importante sabermos a nossa identidade, o amor que Deus tem por nós, que o próprio Jesus, quando foi começar o seu ministério, ele precisava ter essa certeza de que ele não estaria sozinho. E a Bíblia diz que quando ele se batizou no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre ele e uma voz do céu disse o seguinte: Este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Irmãos, aquilo foi fundamental e com certeza acompanhou o ministério de Jesus ao longo dos anos. Jesus precisava saber disso, que ele era filho amado de Deus.
E tanto é verdade que logo após o batismo, Jesus foi tentado por Satanás no deserto. E ali Satanás queria testar Jesus para saber se ele realmente sabia quem era o seu Pai, se ele realmente confiava no Pai. E Satanás sempre dizia: se você é o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Se você é o Filho de Deus, se jogue desse precipício para ver se Deus vai te proteger. Então o diabo, irmãos, ele sabe que se ele roubar a nossa identidade, nós perdemos a nossa confiança em Deus, nós perdemos a nossa fé. E eu sei que tem muitas pessoas que quando estão no seu trabalho, na faculdade, perante os seus amigos, essas pessoas têm medo de serem excluídas, ridicularizadas e até mesmo perseguidas. E por isso elas nunca assumem a sua identidade em Cristo. E é por causa disso que eu quero contar para vocês hoje a história de uma mulher de Deus que precisou revelar a sua identidade e Deus fez uma obra tremenda a partir disso. Essa mulher se chamava Esther. Para você que não sabe, eu vou contar um resumo da vida dela para você entender a importância de assumir a sua identidade. A Bíblia diz que Esther era uma jovem, ela era judia e ela viveu durante o reinado do rei Assuero. Ela foi criada pelo seu primo que chamava Mardoqueu, já que os seus pais tinham morrido quando ela ainda era menina. E um certo dia, o rei ordenou que fossem procuradas moças muito bonitas para um concurso de beleza, porque ele queria escolher uma nova rainha. E Esther foi uma dessas jovens selecionadas. O rei Assuero já era casado, só que ele queria ter uma outra rainha ao seu lado, porque a sua primeira esposa, a rainha Vasti, ela não quis obedecer às suas ordens de se exibir diante dos convidados durante um banquete. E esse comportamento foi considerado uma afronta à autoridade do rei. E por causa disso, a sua esposa Vasti foi banida do palácio. Então o rei Assuero decidiu escolher uma nova esposa, dando início a esse concurso de beleza que resultou na escolha de Esther como a sua sucessora. E a Bíblia diz que Esther ficou 6 meses se preparando, passando óleo no seu corpo, arrumando as melhores roupas, o seu cabelo. Imagine o nível de preparação para se apresentar ao rei. E quando ela chegou naquele grande dia, o rei ficou impressionado com a beleza de Esther e escolheu ela como a nova rainha sem saber que ela era judia. E o que é interessante é que no livro de Esther você não vai encontrar a palavra Deus, mas o Senhor estava trabalhando nos bastidores, preparando Esther para um papel muito importante no seu plano de salvação. Isso porque lá na frente Esther seria muito usada por Deus para dar um grande livramento para o povo judeu, porque todos eles seriam mortos. Eu vou te explicar. A Bíblia conta que naquela época, um dos oficiais importantes do rei, chamado Amã, ele tinha muito ódio dos judeus e ele queria se vingar deles. Então ele fez com que o rei assinasse um decreto que ordenava que todos os judeus fossem mortos e os seus bens confiscados em um único dia. E naquela época, depois que o rei assinava um decreto, não tinha como voltar mais atrás. Só que aí naquele mesmo momento, o primo de Esther, Mardoqueu, ele foi lá correndo e pediu a ajuda dela. Ele queria que Esther falasse com o rei para que ele tivesse misericórdia do seu povo. Só que Esther ficou com muito medo porque ninguém poderia se apresentar na presença do rei sem ser convidado, caso contrário seria morto. E eu quero ler para você o que o primo de Esther disse. Está no livro de Esther, capítulo 4. Olha o que ele disse. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Olha isso, irmãos, e foi nesse momento que Esther percebeu a importância de revelar a sua verdadeira identidade. O rei havia ordenado que matassem todos os judeus. Imagine agora Esther, a sua nova rainha, dizendo que ela era uma judia. Ela poderia morrer na mesma hora. Esther então poderia ter se escondido e evitado aquele confronto, mas em vez disso, ela decidiu enfrentar os seus medos e disse toda a verdade. Irmãos, é aí que nós vemos o milagre do Senhor. Esther poderia ser morta ali mesmo, e quando ela decidiu revelar ao rei a sua identidade como judia, ela aproveitou e expôs aquele plano maligno de Amã, que era o oficial do rei. E sabe o que aconteceu? O rei cancelou aquele decreto, poupou todos os judeus da morte e ainda mandou matar Amã. Olha isso, irmãos, olha que milagre maravilhoso. E até hoje os judeus celebram o livramento que Deus deu ao seu povo através da vida de Esther.
Então olha que história interessante, eu acredito que eu tenha explicado para você de uma forma fácil, que você conseguiu entender. E assim como Esther, nós também podemos passar por situações assim, em que as pessoas vão querer saber a razão da nossa fé, o porquê nós estamos seguindo os caminhos do Senhor, porquê estamos indo na igreja, e não podemos ocultar a nossa identidade. O próprio Jesus disse que se nós não confessarmos a Ele diante dos homens, Ele não nos confessará diante do Pai. Mas se nós confessarmos a Jesus diante das pessoas, Ele nos confessará diante do Pai. Amém? Então não tenha medo de mostrar quem você é, não tenha vergonha do Deus que você serve. Pelo contrário, mostre a todas as pessoas que hoje você pertence a Jesus. E o meu desejo hoje é que, assim como Esther, você esteja disposto a enfrentar os seus medos e assumir a sua identidade. E com certeza, Deus estará com você em todos os momentos. Amém? Agora eu quero orar pela sua vida. Você que chegou até aqui, saiba que o Senhor te ama muito e você precisa ter essa certeza do perdão, do amor e da salvação. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa presença para engrandecer e glorificar o Teu santo nome. Oh meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder viver os planos que o Senhor traçou para nós. Oh meu Deus, muito obrigado pelas bênçãos. Obrigado também pelas lutas, pelas dificuldades, porque é por meio delas que nós crescemos, é por meio delas que nós amadurecemos na fé. E Pai, eu quero Te pedir perdão pelos nossos pecados, tanto aquele que nós cometemos, quanto aqueles que a gente nem percebeu, nem se tocou. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Renova sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia. Ó Deus, muitas vezes nós duvidamos do Teu poder, do Teu amor. Senhor, muitas vezes esquecemos qual é a nossa identidade. Nós somos salvos por Jesus e o maligno não pode nos tocar. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa que sempre quando ela peca, ela se sente a pior pessoa do mundo, ela acha que não tem perdão. Senhor, revela a ela que o sacrifício de Jesus foi para que a gente seja perdoado de uma vez por todas e que agora nós sempre podemos receber o perdão. Oh, meu Deus, abra os nossos olhos, Senhor, porque muitas vezes a carne quer nos cegar, muitas vezes o pecado, as tentações tentam nos roubar da Tua presença. Mas, Senhor, assim como o Senhor fez com Esther, nos dê coragem, determinação, para lutarmos por aquilo que vale a pena. Senhor, muitas vezes nós deixamos o pecado entrar na nossa vida e nós sequer lutamos contra ele. Mas, Senhor, a partir de agora, nós vamos assumir a nossa identidade e não vamos mais cair nas mentiras do diabo. O diabo é mentiroso, ele quer nos enfraquecer e nos tirar da Tua presença. Mas agora, em nome de Jesus, Pai, nós usamos a autoridade do Teu Filho Jesus e mandamos embora todo o mal. Toda tentação do diabo caia por terra. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro e nós temos o perdão, a salvação. Por isso, meu Pai, eu Te peço que o Senhor capacite a cada um de nós a vencermos as batalhas da vida. Pai, nós entendemos nessa mensagem de hoje que nós somos filhos amados do Senhor. Nós entendemos que o Senhor nos escolheu, mesmo com os nossos pecados e imperfeições. E agora, Senhor, por causa deste amor, nós decidimos Te escolher todos os dias da nossa vida, porque nós não somos nada sem a Tua presença. Pai, abençoa então a vida deste irmão e desta irmã que tem orado comigo todo dia. Derrama da Tua bênção, da Tua força, da Tua proteção, Senhor. Que o Senhor os proteja de todo perigo e os livre de todo mal. Em nome de Jesus que eu oro e já Te agradeço por tudo que o Senhor fez e ainda irá fazer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco, e eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo?
Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo o ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente,
mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.